Boa noite, meus irmãos. Quero hoje à noite compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Quero abordar sobre os aspectos que envolvem a pregação do Evangelho. Então diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Essa é uma carta de gratidão. Paulo queria agradecer aos crentes por tê-lo ajudado quando precisou. Também o apóstolo Paulo desejava contar-lhes como podia estar cheio de alegria apesar da prisão e apesar do julgamento iminente. Paulo, nesta carta, aconselha aos filipenses a serem humildes, unidos, e os adverte contra potenciais problemas futuros. Na ocasião da carta, a igreja em Filipos tinha aí mais ou menos uns 10 anos de existência, mas já era conhecida pela valiosa contribuição com a divulgação da mensagem do Evangelho e por também investir na obra. A igreja de Filipe era constituída por diferentes tipos de pessoas e eles estavam aprendendo a trabalhar juntos, em conjunto. Mas Paulo reconhecia que poderia surgir problemas. Por esta razão, em sua carta de agradecimento, ele prepara os filipenses para as dificuldades. Essas dificuldades poderiam surgir dentro do grupo de irmãos, dentro do grupo de crentes. E era preciso que aqueles irmãos considerassem alguns aspectos que envolvem a pregação do Evangelho. Quais eram esses aspectos? Primeiro, todas as circunstâncias podem contribuir com o Evangelho. Paulo era um prisioneiro otimista. Ele se regozijava, ele se alegrava em sua prisão, não porque ele ficava contente em sofrer, mas por conta do que estava produzindo. O Evangelho estava crescendo. Ele enxergava a sua prisão de maneira diferente, até mesmo da própria igreja que se encontrava lá em Filipos. A questão de Paulo era: como seria possível pregar para toda a guarda pretoriana? Como seria possível pregar para todos os seus familiares e até para a casa de César? Não dava para tirar o soldado do seu serviço para ensiná-lo regularmente. Não dava para marcar um culto regular com todos os soldados. A maneira possível de apresentar o Evangelho com sua prisão, e era dessa forma que Paulo enxergava. Essas circunstâncias que, apesar de serem ruins, contribuíam para a pregação do Evangelho. A visão de Paulo era esta: até que ponto a causa do Evangelho será afetada pelo que me acontece? A resposta que Paulo dá é: nenhuma. Nenhuma circunstância vai afetar o Evangelho a ponto de calá-lo, de que ele não seja pregado. É sempre uma oportunidade, seja nas circunstâncias boas ou nas ruins. Tudo contribui para o Evangelho. Então, Paulo via sobre constante vigilância. Os guardas se revezavam nessa vigilância. E dessa forma muitos puderam testemunhar a sua paciência, a sua mansidão, a sua coragem, a sua lealdade a Cristo.
Eles viram a maneira como Paulo recebia os seus amigos e como tratava. Eles ouviram os ensinamentos do apóstolo Paulo. Eles ouviram as suas orações, quando Paulo orava a Deus e orava agradecido. E assim a notícia se espalhou entre a guarda. Então, todos aqueles que estavam ali vigiando o apóstolo Paulo por todos aqueles anos, eles presenciaram isso. A ponto que chegou até a casa de César, até o império. Os habitantes de Roma tomaram conhecimento do evangelho desta forma, através da prisão de Paulo. Quando Paulo foi levado lá de Jerusalém, preso, aqueles opositores, os judeus que acusaram Paulo e queriam matá-lo, achavam que estava calando o evangelho. Na realidade, eles estavam com isso contribuindo, Deus usando as coisas ruins para a sua glória. E era dessa forma que o apóstolo Paulo enxergava. A causa de Cristo veio ser assunto da cidade. Tudo isso significava o progresso do evangelho. E não somente isso, os irmãos se sentiam motivados a testemunhar o evangelho. É o que o apóstolo Paulo diz. Olha, não só o evangelho está sendo pregado, mas através das minhas algemas eu também estou motivando os outros irmãos a pregarem o evangelho, a pregarem com ousadia. Nós vivemos circunstâncias ruins, nós nos encontramos presos em nossas casas, não como o apóstolo Paulo, mas estamos proibidos de cultuar a Deus de maneira coletiva. Por conta dessa pandemia, desse vírus, nós não podemos circular. Mas essa situação pode contribuir para o progresso do evangelho. Temos desfrutado de mais tempo para com Deus, mais tempo para oração, mais tempo para leitura, mais tempo para a família. E também nós temos à nossa disposição a tecnologia que nos ajuda a chegar a outros lugares, a casa de César, para fazer conhecida a mensagem do evangelho. Em lugar de estarmos lamentando essa circunstância, nós devemos enxergar esse momento como uma oportunidade para proclamar o evangelho. De que maneira? Nós podemos gravar vídeos fazendo a leitura das escrituras, lendo as escrituras, gravando e mandando para nossos amigos, para os irmãos, exortando assim os irmãos. Nós podemos fazer vídeos de exortações bíblicas. Compartilhar nas redes sociais aquilo que Deus tem falado no nosso coração, no nosso devocional. Vamos lá, vamos gravar vídeos. De repente, se você desenvolve uma atividade que está envolvida diretamente com pessoas infectadas, você pode ser aquela pessoa que vai levar a mensagem de esperança para essas pessoas. Vai ser conforto, alento para essas pessoas. Infelizmente, pode ser que você se encontre doente, tenha até adquirido esse vírus. É a oportunidade de você testemunhar o evangelho com o seu comportamento, a maneira como você enxerga todas essas coisas, a maneira como você reage diante de todas essas coisas. As dificuldades surgem, mas precisamos considerar alguns aspectos que envolvem a pregação do evangelho diante dessas dificuldades. É isso que Paulo está nos ensinando. Paulo está mostrando que na pregação do evangelho nós devemos observar todos os aspectos envolvidos. Chegar à conclusão de que todas as circunstâncias contribuem com o evangelho. Nós precisamos, então, estar atentos, ter uma visão diferente da situação, como o apóstolo Paulo teve. Mas não é só isso que ele nos ensina. Quando olhamos os aspectos que envolvem a pregação do evangelho, ele também nos diz que nem todos os pregadores têm a motivação correta. Verso 15 e verso 17, até o verso 17, ele mostra isso. O apóstolo Paulo focaliza o assunto agora em um ângulo diferente. Cristo está sendo proclamado? Sim. Mas, infelizmente, essa proclamação nem sempre é feita por motivos honestos, sinceros. Não é que esses homens a quem Paulo se refere estão ensinando falsa doutrina.
Eles não estão pregando um evangelho diferente de Paulo. Eles não estão pregando outro Jesus. Nenhum deles é um mau obreiro, um cão, como às vezes ele coloca. E até colocou aqui em Filipenses capítulo 3, verso 2. O problema estava na motivação. Essa era a grande questão. Não há dúvida que quando Paulo fala sobre aqueles que pregam o evangelho por inveja e rivalidade, por discórdia e insinceridade, ele não está se referindo aos falsos mestres, nem aos seus ensinamentos diferentes. Ele está se referindo àqueles que estavam pregando o evangelho, mas com a motivação errada, por motivos errados. E ele até identifica. Estavam querendo suscitar aí tristeza ao apóstolo Paulo. Esses homens invejavam o apóstolo Paulo, seu talento, a sua fidelidade a Deus, e estavam tentando tirar o apóstolo Paulo, promovendo divisões, tentando desacreditá-lo. Com a chegada de Paulo e, consequentemente, com o progresso do evangelho através da pregação, esses líderes começaram a achar que estavam perdendo espaço na igreja. Os seus nomes já não eram tão mencionados, sua participação não era tão solicitada. Então eles resolveram pregar o evangelho, eles resolveram se envolver na igreja, mas por motivos impuros. A liberdade em Cristo não significa liberdade para ser egoísta. Significa aproveitar todas as oportunidades para servir e se tornar a melhor pessoa possível. Ser um servo útil ao Senhor, mas com a motivação correta. Infelizmente, ainda convivemos com essa realidade na igreja do Senhor. Muitos têm pregado a Cristo, muitos têm ensinado ao Senhor, mas a motivação não é que Cristo seja adorado, mas sim para que sejam percebidos, notados, estejam em evidência. Mas nós damos graça a Deus porque existe aqueles que tinham um motivo correto na pregação. Esses auxiliavam o apóstolo Paulo. Esses não viam nele nenhuma ameaça à sua posição na igreja. Pelo contrário, eles demonstravam um amor por ele, pela causa do evangelho. O amor a Cristo os fazia servir. Eles tinham convicção que Paulo tinha sido enviado por Deus para reavivar a igreja, para que toda a Roma conhecesse o evangelho do Senhor. Para eles, era um reavivamento. Paulo foi o motivador desses irmãos, por conta da sua fidelidade. E Paulo diz, olha, eles estão pregando o evangelho por amor, com sinceridade. Mas existem aqueles que estão pregando o evangelho por motivação diferente. Estão pregando o evangelho por inveja. Estão pregando o evangelho com coração impuro. Por que pregamos o evangelho? Qual o propósito do nosso envolvimento no serviço do Senhor? Nós ficamos satisfeitos apenas por servir ou desejamos o reconhecimento? Desejamos ser notados? Essa questão que o apóstolo Paulo aqui apresenta nos faz refletir sobre isso. O evangelho estava sendo pregado com a motivação correta, mas também com a motivação errada. E Paulo diz, olha, isso é possível. E devemos considerar esse aspecto dentro da pregação do evangelho. Esse aspecto não pode ser negado. Existe sim aqueles que pregam o evangelho por questões egoístas, para se destacarem, para atingir a notoriedade. Graças a Deus por aqueles que pregam com sinceridade. Então, em sua carta de agradecimento, Paulo prepara os filipenses para as dificuldades que poderiam surgir dentro da igreja. Era preciso que aqueles irmãos considerassem alguns aspectos que envolvem a pregação do evangelho. Primeiro, todas as circunstâncias podem contribuir com o evangelho. Tire os olhos das circunstâncias para que você possa enxergar as oportunidades. Segundo, nem todos os pregadores têm a motivação correta ao proclamar a mensagem de Cristo.
Existem aqueles que têm um coração sincero, puro, na pregação do Evangelho. Mas tem aqueles que pregam o Evangelho por motivos egoístas, pessoais. Ele ainda nos mostra uma terceira consideração que envolve a pregação do Evangelho. No verso 18, ele nos diz de certa forma: não se sinta ofendido quando o Evangelho for pregado por hipócrita. No verso 18, Paulo até exorta a não considerar isso. Que me importa? Será que é possível que homens egoístas estejam de algum modo servindo ao Evangelho? Paulo diz que sim. Como? Devemos levar em conta que as pessoas que ouvem o Evangelho não sabem que o apóstolo Paulo sabe. Os ouvintes só ouvem a boa pregação. Eles não veem o mau motivo. Esses homens não são homens que têm pecados públicos. Na verdade, o problema estava na sua motivação, no porquê. Paulo sabia o porquê, mas os ouvintes não sabiam. E Paulo diz, olha, o que importa é que Cristo está sendo proclamado de todas as maneiras, seja por hipocrisia ou com sinceridade. Paulo então diz que se alegra com o resultado para a igreja das duas maneiras, em que o evangelho é anunciado tanto com sinceridade, com hipocrisia. Paulo vai declarar lá em Colossenses capítulo 3, verso 15, que Cristo é o árbitro no nosso coração. Ele é o juiz, ele que avalia as nossas ações e ele que lhe dá o veredito segundo a nossa motivação. Certamente testemunhamos pessoas falando de Cristo, pregando o evangelho e fazendo tudo com a motivação errada. Isso é triste. E essa experiência foi vivida pelo apóstolo Paulo, mas ele está dizendo, olha, não fique ofendido, pelo contrário, se alegrem. O que levava Paulo a agir dessa maneira diante dessa hipocrisia? Creio que a atitude de Paulo era reflexo de sua crença, de maneira especial, com relação ao tribunal de Cristo. Paulo entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele olhava para o futuro. Ele olhava à frente. Escrevendo à igreja de Coríntios, em sua primeira epístola, ele declara no capítulo 3, do verso 10 ao verso 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Considerando essa afirmação com a que ele faz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Embora estivesse como um prisioneiro em Roma, Paulo havia aprendido o segredo da alegria e da paz, focar o pensamento em Cristo, no progresso do seu evangelho. Olha, não se importe, não se ofenda quando você vê um hipócrita pregando o evangelho. As pessoas não sabem o motivo, não sabem a motivação. As pessoas estão ouvindo o verdadeiro evangelho, então, graças a Deus por isso, se alegrem. E essa pessoa que está pregando, ela vai estar diante do Senhor. As suas obras serão avaliadas. Diante do tribunal de Cristo, tudo será exposto. Ele diz, então, vamos nos alegrar. Vamos presenciar o evangelho de Cristo sendo pregado com motivações erradas, mas não vamos ficar ofendidos, vamos seguir alegres. O evangelho está sendo pregado. Deus é juiz e tais homens vão prestar contas diante de Deus. Então, Paulo Daniel, se alegre com isso.
Fiquem alegres. Eu me alegro. Em sua carta de agradecimento, Paulo prepara os filipenses para as dificuldades que poderiam surgir dentro da igreja do Senhor, dentro do grupo de crentes. E na pregação do Evangelho pode sim surgir dificuldades, problemas. E devemos avaliar todos os aspectos que envolvem essa pregação. Era preciso que aqueles irmãos considerassem esses aspectos. Primeiro, que todas as circunstâncias podem contribuir para o Evangelho. Desde que tiremos os olhos das circunstâncias e passarmos a ter um olhar diferente, nós vamos perceber as oportunidades que surgem, qual seja a situação. Deus pode muito bem nos usar. Nós devemos estar apenas prontos para isso, apesar das circunstâncias. Paulo estava preso e ele atingiu a casa de César. E ele diz, isso foi uma boa coisa. Só poderia ser atingido por conta da minha prisão. Olhe como contribuiu para o bem. Os irmãos lá da igreja de Filipos deveriam considerar que nem todos os pregadores têm a motivação correta na proclamação do Evangelho. Infelizmente, dentro da igreja do Senhor, isso vai existir. Aqueles que vão pregar por amor a Cristo, aqueles que vão pregar por amor ao serviço, à obra, e aqueles que vão pregar para se destacarem, por motivos egoístas. Isso é a realidade. E o terceiro aspecto nos ajuda a ter uma atitude diferente quando percebermos isso. Não se sinta ofendido, não devemos nos sentir ofendidos quando o Evangelho for pregado por hipócritas. Nós sabemos que a razão, eu posso saber que a razão daquele envolvimento é egoísta, mas as pessoas que estão ouvindo o Evangelho não sabem a motivação, não conhecem a motivação. E elas estão ouvindo o verdadeiro Evangelho. Da boca de um hipócrita? Sim, mas estão ouvindo o verdadeiro Evangelho. Paulo diz, não fica ofendido, se alegre. O importante é a pregação do Evangelho. Nós devemos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 8. Isso é uma verdade. A pregação do Evangelho, nesses tempos difíceis, podem ser feita e devem ser feita. Agora, nós precisamos ter um olhar diferente. Ter o olhar que o apóstolo Paulo teve diante das circunstâncias e diante das ações dos homens. Nós possamos, então, observar os aspectos que envolvem a pregação do Evangelho. E com isso, tomarmos sempre decisões corretas, ações úteis para que o Evangelho do Senhor seja então pregado e o progresso do Evangelho seja a cada dia uma realidade. Que Deus nos abençoe.